tudo fique gravado aqui para depois. Eu não sei como te ajudar, Patrícia. Eu tava falando com ela, mas eu acho que ela não conseguiu ativar o áudio. Eu expliquei ali direitinho, Mas ela já mas assistiu alguma não deu. aula do Zoom? Eu acho que não, eu acho que ela é aluna nova. Pois é, aí ela tem que fazer uns testes aí para ver isso aí. Continuando então, pessoal, infelizmente eu não tenho como resolver o problema da Patrícia, né? Se alguém puder resolver com ela aí, dar umas dicas para ela, beleza. Então, pessoal, aqui, ó, é uma partezinha que ela é um pouquinho, digamos assim, não é complexa, né? Ela é cheia de detalhezinhos, então vamos prestar bem atenção aqui, ó. Como é que se faz um gráfico, né? Como a gente viu lá em equações de primeiro grau, que dá o quê? Dá uma reta, né? Uma equação de primeiro grau sempre vai resultar em uma reta. Uma equação de segundo grau sempre vai resultar numa parábola. O que é uma parábola, pessoal? Alguém tem ideia de que seja uma parábola? Então, parábola é aquela curva assim, ó, né? Que vai fazer assim, ou com a concavidade para baixo, ou com a concavidade para cima, né? Isso que nós vamos ver agora. O que é uma coisa, o que é outra e como é que se analisa isso aí, tá? Então, ó, uma equação ela pode ser dada pela função. Esse f de x, a gente substitui por y aqui e continua com a equação, né? Então, a equação y vai ser igual a x2 mais bx mais c. Pode faltar um dos termos? Pode. Né? Pode faltar o a? Não, não pode faltar o a, porque se falta o a, deixa de ser uma equação de segundo grau, né? Então, aqui, ó, para cada valor de x, nós vamos ter um resultado de y. Para cada valor de x, nós vamos ter um resultado de y. E é assim que se monta, né, um gráfico de uma equação. O que mais aqui, ó? Aqui diz o seguinte, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, dois tipos de parábola. Uma parábola com a concavidade para baixo e uma parábola com a concavidade para cima. O que está escrito aqui tudo? É o seguinte. Quando o a... Quem é o a da equação? Esse aqui, né? O que está junto com o x2. Tá? Quando o a for menor que zero, se o a é menor que zero, o que acontece com o a? O a é um valor negativo, certo? Tranquilo? Então tá. Quando o a for menor que zero, eu vou ter um máximo nessa parábola, né? E a concavidade vai ser para baixo, tá? Quando o meu a for maior que zero, certo? Eu vou ter um ponto de mínimo e a minha concavidade vai ser para cima. Ah, professor, como é que eu faço agora para entender isso? Uma dica que eu vou dar para você é o seguinte, ó. Quando é sinal de menor, nós vamos ter máximo. Quando é sinal de maior, nós vamos ter mínimo. É o inverso, né? Quando é menor, é máximo. Quando é maior, é mínimo, tá? Então, se eu tenho um máximo, o ponto está aqui em cima, a concavidade tem que ser para baixo. Se eu tenho um mínimo, né, a concavidade tem que ser para cima. Eu acho que fica uma maneira fácil de vocês entenderem isso aí. Tá bom? Tranquilo? Tá, e o que diz aqui? Aqui diz o seguinte, ó. Ponto onde a parábola corta o eixo do y. O c da equação, tá? Esse c aqui, ou o termo independente, que a gente chama numérico somente, sem incógnita, tá? Ele é o ponto no eixo y, onde a parábola cruza o y. Esse ponto aqui. Então, se for zero, o c for zero, o que acontece? Ele cruza aqui nesse ponto. Se for 5, ele vai cruzar lá no 5. Tá? Então, pelo valor do c, você já sabe onde é que a parábola cruza, né, o eixo dos y. Então, aqui são três coisinhas que a gente aprendeu aqui. Primeiro, qual é o ponto de máximo e mínimo, né? Quando ele é maior ou quando ele é menor. Contrário, né? Quando ele é menor ou quando ele é maior. Então, quando ele é menor, nós temos ponto de máximo e concavidade para baixo. Quando ele é maior, nós temos um ponto de mínimo, né, e concavidade para cima, tá? Então, ó, inverso. Menor, ponto máximo. Maior, mínimo. Tá? Mas o que é esse ponto mínimo e ponto máximo aqui? Isso aqui são os vértices, né? Os vértices das parábolas que a gente vai aprender a calcular. Então, pessoal, aqui, ó. O que acontece? Outro detalhe. Agora é analisar o delta. O que é o delta? O delta é nosso b ao quadrado menos 4ac. Deu um negócio na garganta aqui.
B ao quadrado menos 4AC. Isso aqui é o nosso delta. O que ele está dizendo aqui? Ó? Quando esse resultado aqui for maior do que zero, tá? Nós vamos ter uma parábola desse modelo aqui, ó. 2 pontos no eixo X, tá? Onde as linhas se cruzam, não é o eixo X, que são, né? Para quem ainda não entendeu, esses 2 pontos aqui são as nossas raízes, tá? Então, quando o delta for positivo, tá? Ou seja, maior que zero, nós vamos ter 2 raízes reais, tá? No eixo do X. Passa aqui do lado de cá, não sei, tanto faz. Mas nós vamos ter sempre 2 raízes, seja para A positivo ou para A negativo, tá? Então, esse aqui é um termo quando o delta for maior que zero. Se o delta for igual a zero, o que acontece? Quando o delta for igual a zero, tá? Esse resultado aqui for igual a zero, nós temos apenas uma raiz real, ou seja, o vértice da parábola é coincidente com o eixo do X. Então, nós temos esse formato de parábola aqui, quando o delta for igual a zero. E agora, pessoal, quando o delta for menor que zero? Para o delta ser menor que zero, né, quer dizer que o delta é negativo. Então, esse valor aqui, ó, deu negativo. Quando ele dá negativo, não existe raiz, pessoal. Pode ver que ó, o desenho da parábola é assim, ó. Ou ele fica acima do eixo do X, ou ele fica abaixo do eixo do X, tá? Por que que ele é zero? Não sei, o valor que deu aqui, né? Deu menor, do menos 1, menos 2, não pode ser. Por que que não pode ser? Então, vamos ver aqui, ó. Como é que se calcula o delta? B ao quadrado menos 4AC, ok? Tá? E onde é que vai o delta? O delta vai dentro desse radical aqui. Agora me diz uma coisa, a gente aprendeu lá, quando a gente fez os exemplos de exercícios de radicais, uma coisa lá, pelo menos todo mundo respondeu para mim. Né? Se aprenderam, eu não sei. Agora que vocês vão ver. O que acontece quando eu tenho um valor negativo dentro do radical? Ué, tanto faz, professor. Não, mas tem outro detalhe. O que é aqui? Ó? O índice é positivo, é par, aliás. O índice é par. Se o índice do radical é par e o radicando é negativo, o que vocês me responderam lá? Não existe. Tá? Então, isso aqui não pode ser negativo porque não é aceitável dentro desse radical. Tá? E aí nós não temos raiz. Tem raiz? Tem. Tem raiz, mas não são raízes reais. São raízes irreais que vão estar lá nos números complexos, que não é o nosso caso agora aqui, né? Nós não vamos ver nada disso aqui, tá? Basta que vocês saibam que quando o delta for negativo ou menor que zero, né, que é a mesma coisa, não existe raiz real, tá? Ele não vai cruzar o eixo do X, tá? Tem ponto máximo, tem ponto mínimo? Tem os vértices aqui, então tem isso aí direitinho. Vamos lá, então. Então, pessoal, aqui está o que a gente aprendeu até agora, né? Um resuminho, ó. A menor que zero. Parábola com concavidade... Está difícil sair. Parábola com concavidade voltada para baixo, tá? Por quê? Porque quando é menos aqui, nós vamos ter um ponto máximo, né? Então, a concavidade para baixo. A maior que zero. Parábola com concavidade voltada para cima. Por quê? Maior aqui, nós vamos ter ponto mínimo, né? Concavidade voltada para cima. Tá bem, pessoal? O que nós temos agora aqui também? Delta maior que zero, parábola intercepta o eixo da abscissa com 2 pontos, que são 2 raízes. Delta igual a zero, a parábola intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo do X, né? Somente em um ponto, né? Então nós vamos ter apenas uma raiz. E o delta menor que zero, a parábola não intercepta o eixo das abscissas, ou seja, nós não temos raízes reais. Tá bom? Tô vendo que não vai dar tempo, pessoal, para a gente ver tudo, né? Eu não queria correr, não vou correr, tá? Então, eu vou semana que vem, quem tiver que sair agora pode sair, né? Eu vou continuar gravando aqui, quem tiver que sair, saia. E depois dê uma olhada nesse final da aula aqui para entender direitinho como é que funciona isso aí. Quem puder ficar, continue comigo aí, que eu não posso obrigar. Já deu aqui... Ô, professor, diz. tu não vai dar o link do Google Forms aquele hoje?
Não, não, não. Aquilo, por enquanto, eu vou... Até porque tem o trabalho para vocês hoje, eu vou deixar vocês mais tranquilos e se atenha a isso aqui, tá? Vejam um vídeo novamente depois, de repente é melhor do que fazer aquele trabalhinho, tá bom? Ah, tá bem. Valeu, professor. Não, hoje não boa tem. tarde que eu tenho aula depois. Então tá. Tá, pessoal? Aqui, ó. Então eu vou continuar aqui para vocês poderem visualizar depois da aula. Eu vou dar uma retomada nisso aqui na próxima semana, mas para fazer o trabalho vocês precisam entender isso aqui. Então o coeficiente A de uma função de segundo grau indica a sua concavidade, né? Já vimos. Se A maior que zero, parábola para cima. Se A menor que zero, parábola para baixo. Outra coisa aqui, ó. Se o ponto C diz que ele é onde ele cruza o eixo dos y, né? Eu já tenho o valor de y dentro das coordenadas. O que tem aqui, ó? Aqui nós temos uma coordenada de um ponto A, onde o x é igual a zero e o y é igual a c. Então, se eu substituir numa equação de segundo grau o x por zero, né? Então vai estar lá ax2 menos bx mais c. Se o x é zero, ax2, zero. Né? Bx, zero. Então, o y vai ser igual a quem? Igual a c. Né? Se o c for, por exemplo, zero, então essa coordenada aqui vai ser 0 e 0. Tá? Já vou entender melhor isso aqui na continuidade. Então, aqui, ó, ax2 mais bx mais c. Se o x é zero, né, nós vamos ter que o y vai ser igual a c. Agora, para calcular os vértices, aqui que vem uma partezinha nova, pessoal, tá? É uma partezinha nova aqui que não foi dada ainda, que é onde vocês têm que considerar, que é para calcular as coordenadas do vértice, né? Então, x do vértice e o y do vértice. Duas equaçãozinhas aqui, barbadinha, né? É só pegar o b e o a da equação, colocar nessa fórmula e vocês vão ter o x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Tá bom? Tá, vamos lá então. Então, como é que vai ficar depois? Aí vocês vão ter um V aqui igual ao XV e o YV aqui mostrando onde é que estão as coordenadas. Tá? Pontos aleatórios ao gráfico, pessoal. O que acontece? Isso aqui eu vou mostrar para vocês resolvendo. Fica mais fácil do que na parte teórica aqui, ó. Se possível, determine as raízes. Por que se possível? Porque eu já disse para você, se o delta for menor que zero, né, não existe raízes. Então, tu não tem como determinar as raízes. Então, esse passo aqui vocês não vão conseguir fazer quando o delta for menor que zero, tá? Mas se for maior que zero, né, vocês vão fazer substituindo, né, os valores do x na fórmula e vão calcular os y's, tá? Aí nós vamos ter um gráfico semelhante a esse aqui, né, com os eixos cartesianos, tudo direitinho. Então, ponto A, ponto B, o ponto C, o ponto D e o vértice aqui. Não nessas posições, né, mas aproximadamente próximo disso aqui. Então, exercício exemplo, pessoal. Construa o gráfico da função do segundo grau y igual a 2x2 menos 6x. Passo 1. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou identificar os termos A, B e C, né? Então, eu tenho aqui o A igual a 2, o B igual a menos 6 e o C igual a 0. Pergunto para vocês, pessoal, de posto isso aqui, nós temos que o C igual a 0, onde é que passa a linha da parábola lá nos eixos, né? Se o C é 0, o Y, a coordenada Y desse ponto vai ser 0. Então, ele vai cruzar lá no 0 do XY, certo, pessoal? Então, já dá para observar aqui isso aí. O que está me dizendo mais aqui, ó? Que o meu A é positivo. Se o meu A é positivo, meu A é maior do que 0. Se o A é maior que 0, eu vou ter ponto de mínimo, né? E a minha curva é para cima. Então, vocês entendem, pessoal? A própria expressão, a própria função do gráfico já responde uma série de coisas se vocês analisarem, tá? Então, a parábola ficará para cima, pois 2 é igual a A, que é positivo. Um dos pontos dessa parábola representada pela letra A é dado pelo coeficiente C, que eu expliquei agora anteriormente, que é o y, né? Então, no caso aqui, o A é igual a 0
e por quê? Meu x é 0 e meu y é 0, tá? Vamos ver uma coisa aqui agora. Passo 2. Calcular o xv e o yv, que é as coordenadas do nosso vértice. Então, aqui, ó, o xv vai ser igual a mais 6 sobre 4, que é igual a 1,5, tá, pessoal? O meu y do vértice vai ser igual a o delta aqui. Então, eu vou calcular, cuidado com os sinais, pessoal, cuidado com os sinais, né? Resolvendo, eu vou ter menos 36, o que vai dar aqui, 4 vezes 2, 8. 36 por 8, 4,5, né? Com o sinal negativo na frente, tá? Então, as minhas coordenadas do vértice, né? Vai ser x igual a 1,5 e o meu y igual a menos 4,5. Pessoal, aqui tem outro detalhe, né? Sempre é o x em primeiro e o y em segundo, tá? Vamos lá, passo 3. Então, eu tenho o meu A e já tenho o meu V. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui é o seguinte, pessoal, aqui, ó. Vou escolher 2 pontos, né, para x, para que eu consiga fazer os pontos B e C. Como é que eu faço isso? Assim, ó, coloque um ou meio para cima e meio para baixo para eles ficarem na mesma linha. Se vocês colocar um valor aleatório para mais e outro para menos, diferentes, ele pode ficar, né, fora da posição da linha. E aí, né, simetricamente não fica legal. Então eu vou escolher o quê? Eu vou escolher o x1 igual a 1 e x igual a 2. Porque aqui, ó, 1,5 menos 1, menos 0,5, 1. 1,5 mais 0,5, 2. Então ficou, né, com a mesma proporção para cima e para baixo. Estão entendendo isso aí, pessoal? Entendendo onde é que eu tirei esses valores aqui? Esses valores são aleatórios, pode ser qualquer um. Podia ser aqui, por exemplo, 5 e o valor menor tem que ser... Não, menos 5 e 5, por exemplo, né? Podia ser isso também, não tem problema nenhum. Só que os pontos vão ficar em posição diferente. O que eu faço aqui agora? Vou substituir na equação, né, esses pontos que eu escolhi. Y igual a 2 que multiplica 1 ao quadrado. Tá? 2 multiplica 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1. O que vai dar isso aí? Y2 menos 6, y igual a menos 4. Substituindo o x igual a 2. X igual a 2 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2. Y igual a 8 menos 12. Y igual a menos 4. Tá, pessoal? O que acontece? Para um ponto, uma coordenada, né, C, nós vamos ter... B, aliás. Nós vamos ter x igual a 1, y igual a menos 4. Para a coordenada C, x igual a 2, y igual a 4. Tá? Então, encontramos mais 2 pontos para fazer a parábola. Então, nós temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. O ideal é no mínimo 5, tá, pessoal? Mas com 3 pontos você já consegue desenvolver uma parábola, né? Então, vamos ver agora. A igual a 2, menos B igual a menos 6 e C. Vou calcular as raízes agora. Eu já sei que aqui, eu calculei lá meu delta lá, né? Dá 36. Né? E vamos calcular as raízes. 36 vai dar 6 ao quadrado, né? Cortando o radical ali, dá 6 mais ou menos 6 sobre 4. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o meu x' vai ser 12 sobre 4, que vai dar 3. E o meu x duas linhas vai ser 0, né? 6 menos 6, 0, 0 sobre 4, que vai dar 0. Tá? Então eu tenho aqui minhas duas raízes. Tendo as minhas duas raízes, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui na fórmula, né, na equação, para resolver o y. Né? Então, quando eu calcular, substituir por 0, né, meu x é igual a 0. E o meu y vai ser quanto? 0. Tá? Então, ó, 0 ao quadrado dá 0, x vezes dá 0, 0 menos 0 dá 0. Se eu calcular pelo x' que é igual a 3, então o meu x é igual a 3.
Substituindo na equação, 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, né, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Tá? Então, o meu y vai ser igual a 0. Então, pessoal, nós temos agora também o ponto D. O ponto A a gente já tinha resolvido lá na primeira etapa, né? Mas pode ser resolvido também por aqui. Né? Aqui dá direto as duas respostas. Tá? Vamos construir o gráfico agora. Tem aqui, né, nossos 5 pontos. Já vai terminar o tempo daqui a pouco. Tenho aqui nossos 5 pontos. Então, vai dar uma parábola parecida ou semelhante como essa aqui. Tem 8 daí. Então, nós vamos desenhar nosso plano cartesiano, pessoal. Estão lembrados do plano cartesiano? Como é que se faz? Tá? Meu eixo X, meu eixo Y, né? E meu ponto de origem. O X, né? O Y, o X também chamado de eixo das abscissas e o Y também chamado de eixo das ordenadas. Temos o primeiro quadrante, eu já tinha explicado para vocês isso aqui lá na parte de equações de primeiro grau, mas vamos lá de novo, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por que é importante esse quadrante? Porque cada quadrante aí tem uma sinalização, né? Onde o X e o Y vão ter valores positivos ou negativos, né? O que nós vamos dizer aqui, ó? No primeiro quadrante, o X é positivo e o Y é positivo. Por quê? Porque tá aqui, ó, X positivo e Y positivo, né? Tá afastado aqui, mas está aqui, tá? No segundo, X negativo, por quê? Tá do lado de cá, ó. O X é negativo. E o Y ainda está em cima, então Y positivo. E o terceiro quadrante, X e Y negativo, né? Negativo para o Y, negativo para o X. E no quarto quadrante, X positivo e Y negativo, tá? Então é isso que diz aqui. Então, pessoal, reparem aqui, ó. O meu X, de todos eles, é positivo, não é? Então, ele vai estar ou no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. No segundo é negativo, no terceiro é negativo, então não pode estar aqui. Ele pode atravessar para lá? Pode. Mas o vértice, né, e os primeiros pontos vão estar num desses dois quadrantes. Como é que eu sei qual é o quadrante que ele vai estar? Vamos ver aqui o análise ao Y rapidinho. Ó, todos são negativos e o 0, né? Se o Y é negativo, a maioria, então onde é que ele vai estar? Neste quadrante aqui, ó, X positivo, Y negativo. Então, pessoal, vocês percebem que vocês olhando as coordenadas, olhando os gráficos, vocês começam a analisar uma série de coisas que dá para chegar à conclusão, né? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu dei uma espécie de um zoom, né, no quarto quadrante aqui, para a gente marcar os nossos pontos, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O vértice 1,5, 1 para o X, né? 1,5, tá aqui. Tracei uma linha tracejada. Qual é meu Y? Menos 4,5. Y, 4, menos 4, menos 4,5. Mais ou menos aqui. Ó. No encontro dessas linhas, eu vou ter o meu ponto. Tá? Quem é esse meu ponto aqui? É o meu ponto V. Vamos para o segundo aqui, ó. 0 e 0. 0 e 0. Então é bem nessa coincidência aqui, né? Então tá o nosso ponto A. O B, 1 e menos 4. 1, né? Aqui está 1. E vamos traçar uma linha tracejada e menos 4 aqui. Traço a minha linha aqui, ó, a minha coincidência dos traços. Meu ponto fica ali. Esse é meu ponto B. Agora o C, 2. 1, 2. 2, traço uma linha tracejada e menos 4. Menos 4. Então, uma linha tracejada, coincidência, aqui. Então, meu ponto está ali, que é meu ponto C. E o meu ponto D? X igual a 3. 1, 2, 3. É aqui. E o Y igual a 0. Então, nem para cima nem para baixo. É aqui mesmo. Então, vamos chamar o nosso pontinho ali de letra D. Tá? O que eu faço agora? Agora eu vou tentar, né, marcar aqui a nossa curva. Né? Quanto mais pontos vocês calcular, mais precisão vocês vão ter. Por isso que eu digo, 3 pontos é o suficiente? Ó. Pimba, tá aqui a minha parábola. Mas eu unindo lá, eu sei que ela passa lá.
né? E está me dizendo onde estão as raízes, né? Qual é a raiz dessa equação aqui, ó? É 0 e 3. Tá? É o que está dizendo aqui. Vou unir aqui, pronto, está feita a minha parábola, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou botar mais um ponto aqui, ó, 0,5. Se eu colocar o x como 0,5, meu y vai dar quanto? Menos 2,5. Então, 0,5 está aqui. Então, uma linha tracejada aqui. Menos 2,5 para o x, o y, aliás, tá? Menos 2,5 aqui, ó. Aqui passa, então, a minha linha tracejada do menos 2,5. Calhou, quando é que está o ponto? Está aqui. Por coincidência, né, a linha deu exatamente em cima, como tinha que dar, né, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, tranquilo? Vou parar por aqui, tá? Vai ter mais uma partezinha aí que eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, então depois vocês assistam essa última partezinha aí que não assistiu, tá bom? Eu não posso passar desse tempo aí, senão vai ficar chato. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês. Pergunte alguma coisa, se tiver dúvida aí, pelos e-mails aí, sem problema nenhum, tá? Vão perguntando aí o que vocês precisarem de resposta aí, que eu respondo para vocês por escrito ou em vídeo, alguma coisa. E tentem ajudar a Patrícia lá a resolver esse negócio dela aí também, quem conhecer ela, tá bom? Grande abraço para vocês, pessoal. Até a semana que vem.